bem, Tá meu irmão? Boa difícil. noite aí. Como é que estão as coisas? Tudo em riba? Beleza, meu grande irmão Arthur, pessoal que está aí presente, a galera entrando, esperar vocês entrarem. Prazer enorme estar de novo com você aqui contigo. Já não é a primeira vez, né, Arthur? Já estamos somando Não é. algumas, né, Estamos com algumas lives aí já, né, Ralf? O pessoal algumas gosta lives. bastante. Sempre que a gente termina, o pessoal elogia bastante. A Margarete, lá do Ceará, já tá banando a mão aí. Thiago. Thiago, algum parceiro teu de time, viu? Já falou um tricolor aí. Realmente, nesse ano de 2020, não tá nada fácil torcer nem pro São Paulo e nem pro Corinthians, né, Ralf? Mas vida que segue, né? Não tá. Vamos indo, vamos seguindo, né? Vamos falar de direito notarial e registral, que é Tchau. muito mais legal. O Thiago é São Paulino, meu aluno. É para ver como eu estou ficando velho. Eu dei aula para o Thiago tem quase 20 anos atrás. Aí tem a Nossa, galera nova aqui. Mandar um beijo à Fernanda que está entrando, a Renatinha, porra, outra grande brother, parceira, querida, professora do Damásio também. eu vi o O Rafa lá Gustavo de Canheu Atibaia. aqui, vi Gustavo Canheu, que é Porra, nosso grande. colega. A família do Dr. Gustavo a minha família, né? Eu escuto falar do Dr. Canheu há milênios, né? Desde que eu sou pequeno, minha família tem um carinho muito grande por eles. É uma honra que ele esteja conosco aqui, né? Sim, muito bacana. Eu vi, acho que o pessoal de Bragança Paulista aqui, o Leandro, que é nosso colega de profissão. Tem muita gente aqui do Notarial e Registral, viu, Ralf? Tamo numa turma. O Breno, nosso colega tabelião lá de General Salgado, também um grande orador, fala muito bem. Alan é meu estagiário lá no cartório, está aqui com a gente também. Vem muita gente bacana para falar aí sobre algumas dicas de concurso, né, Ralf, que é um dos temas que a Isso. gente se propôs a falar. O Ralf todo mundo conhece, a gente não precisa nem Ah, apresentar, é um professor aí super conhecido e querido, dá aula no imagino. Damásio, meu colega lá no Damásio. E o Ralf foi muito legal, todos sabem, mas ele é magistrado, é juiz, e é um juiz que dá sempre muita abertura para que se converse com ele, para que troque ideias, enfim, isso é algo muito legal, já conversamos sobre isso e fica aqui ratificado esse elogio à figura do Ralf. Bom, Ralf, obrigado. hoje você tem uma atuação muito intensa aí em cursos preparatórios, né? Você é um professor bem querido lá no Damásio, que eu costumo dizer que eu qualifico sim o Damásio como a maior instituição aí em termos de cursinhos preparatórios para concurso, né, Ralf? A gente estudou lá, é um curso que se mantém com qualidade a longa data, né? E a gente sabe o quanto que é difícil isso. Outro dia eu estava lembrando um pouco da minha história de concurseiro, até numa transmissão que a gente fez aqui, e eu estudei num cursinho preparatório para concurso de cartório que, nossa, era excelente, que era o CPC, coordenado pelo professor Marcato, que é um curso que, infelizmente, não tem mais. Né? E eu É, lembro que tínhamos excelentes professores lá, o professor Marcato, Guilherme Nucci, a professora Regina de Direito Administrativo, Casolato dando aula de Direito Penal, era uma turma muito Casolá. boa. E você manter Arthur, hoje um curso preparatório é duro, né? não, assim, você falou do Marcato e veja, né? Eu outro dia fiz uma live a respeito lá da minha época de preparação para o concurso e eu comentei na live que eu não tive oportunidade de fazer cursinho, né? Eu fiz cursinho no Damásio em 2000, quando eu me formei, que mais ou menos regula, acho que com a sua formatura também. Mas Sim, eu sim. fiz o cursinho como uma extensão da faculdade, né? E eu não prestei concurso naquele período, eu prestei concurso depois, 4, 5 anos depois e eu não pude fazer o cursinho para o concurso. Então, eu acabei estudando por conta própria. Aí eu fui para a segunda fase, e quando eu fui para a segunda fase, o cursinho que eu fiz foi o Marcato. Porque Olha só. naquela época é isso que você falou. Eu lembro que os professores do Marcato, bom, eram o professor Marcato, que era, porra, é uma unanimidade em tema de processo, o doutor Chico Loureiro, né, que foi o nosso último diretor da Escola Paulista, que também é um cara da área imobiliária, né? Um cara da nossa Sim, área. Foi juiz também da vara de registro, auxiliar da vara de registro como eu. É o que você falou, porra, é o que você disse. Não é fácil manter um cursinho não com é. uma qualidade de professores, não é mesmo? Não é. E eu admiro muito, quando eu penso no Damásio, eu admiro demais essa manutenção a longa data com qualidade, né, Ralf? Porque É, é, a gente nota que há uma cautela muito grande na escolha aí do corpo docente, alunos gostam, presença em todo o Brasil. Então, cara, você manter isso daí há sei lá quanto tempo
é osso, né? Não é fácil, porque Não, hoje em cursinho é dia cruel. é É cruel, cruel, é né? cruel. Se o aluno não gostar, guilhotina. É Aproveitar para mandar um guilhotina. beijo para a Simone, que está entrando aqui também. Pessoa muito especial. Aqui a galera, a Raela Regina também. Pô, uma galera, que legal, que legal. É. Juntar aí os 90% de fãs do Arthur com os meus Ah, não, 10%. é o É isso inverso. aí. É o inverso, é o inverso. Mas vamos lá, Ralf, vamos aproveitar. Quero Vamos. aproveitar para a gente aproveitar a tua presença aqui para dar dicas legais para o pessoal. Você tem uma atuação, como eu disse antes de abrir esse parênteses para falar do Damásio, mas você tem uma presença muito marcante aí nos cursos preparatórios do Damásio, né? OAB, preparatórios para magistratura, cartório, você circula, transita muito bem por todas essas áreas, mas eu quero focar aqui um pouco na parte de cartórios, que é o nosso público principal. E a gente sabe que vem chegando um 12º concurso no estado de São Paulo, que é um concurso que tem muita gente na expectativa. A gente tem concursos acontecendo por todo o Brasil. Felizmente, nos últimos anos, tem se proliferado a ideia do concurso público para cartórios no Brasil. Nem sempre foi assim. São Paulo é um ponto fora da curva, porque já estamos indo aqui para o 12º concurso, então é concurso para caramba, mas ainda assim é um estado que sempre tem boas serventias, permite boas possibilidades. E diante dessa fartura, vamos dizer, de concursos públicos, eu queria pegar um pouco do teu ponto de vista de qual é ou quais são, se você quiser falar de mais de um, algumas dicas que você pode dar para esse pessoal que a gente tem aqui pessoas que estão, gente, alguma dica, algum ponto de vista interessante para que a pessoa se prepare com adequação para o concurso público. Qual que é o ponto de partida fundamental aí para você, Ralf? Vamos lá, Arthur. Primeiro, até quero aproveitar e dizer, provavelmente depois a gente vai deixar salvo, né, aqui a live, e aí eu queria até me desculpar, eu recebi, o Arthur deve certamente também receber o convite do doutor Andrei, do pessoal do Colégio Notarial. Hoje houve uma recepção lá na Pamages para o pessoal que foi aprovado no último concurso aqui em São Paulo, e eu infelizmente acabei não podendo ir, porque eu estou reassumindo a vara de registros, né? Eu acho que o Arthur sabe disso, eu acabei ficando esses últimos anos na presidência, e eu estou retomando a vara e não está tão fácil como eu imaginava, né? A gente se perde um pouquinho. Mas eu queria dizer o seguinte, Arthur, pensando assim, né, podendo falar de uma maneira bem sincera, eu tenho observado uma coisa que certamente você também já observou, que não há nenhum demérito no que eu vou falar para as primeiras bancas e os primeiros concursos, né? O Estado de São Paulo é o que mais realizou concurso, mas sem nenhum demérito para as bancas iniciais, eu tenho percebido muito uma qualidade, assim, um aprimoramento dos examinadores, no sentido de que cada vez mais são examinadores acadêmicos, né? Eu posso dizer porque eu estava na presidência e infelizmente se alongou, se arrastou demais o 11º, mas eu me lembro que em janeiro, faz um ano, entrou na nossa pauta lá, por sugestão do então corregedor, doutor Geraldo, os nomes para a banca do 12º, né? E eu tive uma participação nisso porque era a minha matéria que eu cuidava no Conselho Superior da Magistratura. E uma banca extremamente técnica, né? Muito técnica, de profissionais, todos eles profissionais da área e estudiosos da área, né? Porque uma coisa é você trabalhar na área, como o Arthur trabalha, né? Como eu trabalho, e outra coisa é você, além de trabalhar na área, estudar a área, como o Arthur e eu fazemos, né? Eu sei que passaram aí esses meses todos e já houve várias alterações na constituição da comissão, desse concurso, troca de registrador, troca de desembargador que se aposentou, mas pessoal, nesse contexto,
eu acho que o ponto de partida, né, que foi o que o Arthur me perguntou, é fazer uma análise, começar e ter como a sua Bíblia as normas. Eu estou falando aqui, no nosso caso em São Paulo, né, falando do 12º, mas a das normas de serviço da Corregedoria, mas em qualquer estado, seja código de normas, seja uma consolidação normativa como é no Rio Grande do Sul, seja um código como é verdadeiramente um código, né, qualquer forma de condensação. Isso se chama condensação. Não sei se todo mundo sabe, mas existe isso se chama em direito de condensação. A condensação legislativa ela se dá por meio de codificação, macros e microsistemas, por forma de estatuto, por forma de consolidações. Tá? Cada estado adota uma forma diferente. Eu nem acho que a de São Paulo seja a melhor. Eu acho as nossas normas muito confusas, né? Mas a primeira coisa que o candidato deve fazer, já deve estar fazendo, mas se não está, começar agora, é preparar um estudo absolutamente, milimetricamente, cirurgicamente preparado com base nas normas estaduais. Eu acho que isso é imprescindível, divisão em frentes e cada especialidade, evidentemente, né? Algumas maiores, outras um pouco mais simples, mas todas calcadas na leitura pilar é a leitura da nossa legislação estadual. Eu diria, talvez eu cometa uma heresia agora, Arthur, mas eu diria que até mais importante do que a leitura da legislação federal 6.015-8935. Eu sei que é até estranho falar isso, né? Mas, como todo mundo sabe, existe muita repetição. Verdade. Mas é que eu acho que realmente a legislação estadual ela é muito importante. E para um concurso, agora falando de São Paulo, né? Que é o que nós estamos, todos nós, né, que atuamos na área, eu, o Arthur, todo mundo que está envolvido nesse nicho, estamos lá preparando as alterações que houveram agora, que ocorreram. Quer dizer, a gente está... eu, por exemplo, estou me debruçando, já tem mais ou menos uns 14 para 15 dias, que eu estou me debruçando na leitura, artigo por artigo, item por item, das normas da Corregedoria aqui, Arthur. Então, para não me alongar, eu acho que o primeiro passo do candidato agora, nessa altura do campeonato, é organizar o estudo de acordo com a divisão da consolidação das normas de serviço, das normas gerais de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, tomo 2 aqui de São Paulo. Eu quero falar duas coisas, Ralf, em cima do que você disse. Aqui tem um pessoal falando de... Bom, depois a gente vai abrir para umas perguntinhas. Eu concordo 100% quando você afirma que a necessidade de dar uma prioridade para o código de normas, vamos chamar de código de normas, mas você que está em outro lugar do Brasil, leia de acordo com o nome aí do teu estado. Essa é uma prioridade que em São Paulo ela tem que ser observada de maneira muito categórica, porque realmente eu desde o terceiro concurso, que foi o concurso que eu fui lá para Campos em 2004, eu acompanho de perto, seja como candidato ou como... Mas agora, como professor, eu não presto mais concurso. Eu brinco que estou aposentado lá em Itaquá, estou feliz da vida lá. E eu acho que essa é uma tendência que se repete e evolui. A cada concurso, a gente vê mais código de normas sendo perguntado, muito mais. Aqui em São Paulo, a gente tem que ter em vista, né, Ralf, que a gente tem 4 matérias que equivalem a 80% da prova. Né? Então, a gente tem 45% no notarial e registral, 15% civil, 10% administrativo e 10% constitucional. Então, você tem que dar uma atenção muito grande para essas matérias, óbvio, sem descuidar do resto, porque São Paulo tem notas de corte altíssimas. Então, um teste de direito penal vai fazer a diferença na tua aprovação. Não abandone tudo. Que eu já ouvi professor, Ralf, eu até, óbvio, respeito todo mundo, mas o cara fala assim, você só tem que estudar essas 4 matérias e deixa o resto de lado. Perigoso, porque você tem que fazer 80, 90 testes para passar na primeira fase de São Paulo. E evoluindo essa nota. E desses testes, muita coisa cai no notarial e registral do Código de Normas e muita coisa é cobrado de maneira, vamos dizer assim, reflexa em outras matérias. Então, você tem que o plano, na verdade, qual é? É focar nisso, porque além dos testes pontuais da matéria, você vai ter uma cacetada de outras perguntas que indiretamente vão abordar o Código de Normas. O Tribunal de Justiça aqui prestigia muito
o código de normas. E eu digo, aí um outro ponto, um segundo, eu concordo quando você diz que a prioridade é essa. Eu digo uma outra coisa. O pessoal às vezes me pergunta, Ralf, como eu digo, eu dou aqui algumas opiniões, mas eu sempre, óbvio, eu respeito demais da conta a posição de pessoas que trabalham em sentido distinto e tal. Mas hoje, como professor, eu sempre gosto de tentar fazer um trabalho com excelência. Eu acho que a gente tem que buscar dar o nosso melhor no projeto que a gente está debruçado para fazer realmente a diferença na vida da pessoa. E eu te digo que, apesar dos códigos de normas serem parecidos, a base deles, Brasil afora, é razoavelmente igual. Mas eu gosto de centrar o meu trabalho sempre no de São Paulo, que é a minha realidade, para poder fazer um treinamento com diferença, um treinamento com excelência. O pessoal às vezes fala, pô, você podia... Por que você não faz um curso com o código de normas, sei lá, exemplo, tá? De Santa Catarina, do Ceará, de não sei onde. Eu falo porque eu acho que quando você começa a abrir muitas essas opções, e a gente sabe que no notarial e registral uma base que é super importante é a base constituída por decisões de conselho, corregedoria, as varas de registros públicos de São Paulo, vale só para a capital? Claro que não. O que é julgado nas varas de registros públicos reverbera no estado de São Paulo inteiro, é respeitado, né? Então, eu sempre falo o seguinte, cara, Arthur, acho difícil, tá? Eu não vou falar quem... Eu estou falando por mim, para o meu perfil de trabalho, eu diria que é difícil você ter você poder chegar num nível top de excelência trabalhando, por exemplo, com todos os estados do Brasil. E eu gosto muito, quando eu falo sobre o meu trabalho, eu sou sempre muito claro com as pessoas e falo assim, ó, o meu trabalho, ele é centralizado em São Paulo para eu poder te dar um material de excelência. Se eventualmente o teu foco é outro estado, você pode fazer uso dele, adaptando aí a tua realidade. Mas para eu fornecer um negócio bacana, tem que ser São Paulo. Tamanha importância, você falou na questão do código de normas, tamanha importância que esse código tem. Eu acho que concurso para cartório, você tem que estar ligado no código de normas de onde você está se preparando. Isso é fundamental, né? Eu acho que é fundamental. E o pessoal, eu tenho comentado, acho que o Arthur sabe disso, eu estou finalizando aqui, se Deus quiser, o meu curso, o meu volume de um manual, né? Curso único, um volume único de registros públicos, que deve sair agora pela RT. E uma das primeiras decisões que eu tive, né, numa das primeiras reuniões com a editora, um dos grandes desafios foi justamente esse, foi perguntar e pensar o seguinte, escuta, vamos fazer um livro que vai ser muito apaulistado ou vamos fazer uma coisa geral? Então, eu acho que a minha ideia, né, para servir para todo mundo, foi me pautar naquilo que há de comum, né, para todos os estados. Existe uma base comum, acho que dá para falar em uma base comum, e pontuar eventuais questões interessantes, né? Mas vamos lá, vamos imaginar aqui. Até estou anotando já algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo, para depois, eu acho que são perguntas interessantes. Imaginem, por exemplo, uma questão de registro civil de pessoas jurídicas, que é crucial para nós, e que há uma divisão, uma bagunça generalizada em todos os estados, que são o que diz respeito ao registro das cooperativas, né? Tem estado que registra e expressamente diz que elas se registram na junta comercial, tem estado que segue aquilo que o Código Civil determina, que são sociedades simples, se registram no RCPJ, tem estados que silenciam, quer dizer, é uma bagunça total, quer dizer, fica difícil. Cair é aquela coisa, Arthur, se o candidato não estudar aquele estado, não souber como acontece em São Paulo, ele está lascado, né? Então ele vai ter que procurar. São assuntos muito pontuais que, se ele não procurar legislação local, ele vai dançar na prova. E você falou uma coisa muito importante, a tendência de todos os concursos, em todos os estados, é privilegiar as normas estaduais. Eu anotei uma pergunta aqui, acho que foi o Rodrigo de Franco, se não me engano, ele perguntou assim, acho que com base no que eu falei. Dá para dizer que, eventualmente, o Código de Normas, a legislação estadual prevalece sobre a 6.015? Eu acho que, Rodrigo, não é uma questão de... Veja bem, não é uma questão de hierarquia ou de prevalecer, até porque as normas estaduais elas têm natureza diversa, né? Ela tem natureza administrativa, ela não pode nem cuidar... na verdade, a gente não pode nem considerar a lei, né? Em sentido técnico. Mas que existem alguns pontos que ela vai prevalecer sobre a 6.015, vai. Eu vou te dar um exemplo de uma matéria que eu gosto muito, que é o registro de títulos e documentos, né?
que aliás eu pego até o gancho do que o Arthur falou. Eu vivo escutando aluno virar para mim, Ralf, eu não estudo RTD, eu não estudo protestos, eu não estudo RCPJ, porque são poucas questões, não vai me ajudar. É o que o Arthur falou, pessoal. O que vai ser o fiel da balança, nesse caso, são essas matérias aí. Se você deixar de lado isso daí, não vai passar. É 1, 2 pontos que pode te jogar, né? Aqui em São Paulo a gente tem os grupos, mas 1, 2 pontos que te joga lá para cima, tá? Mas só para dar um exemplo para vocês, e isso eu falo em aula e vivo repetindo. Pela Lei 6.015, se você for estudar lá as atribuições do RTD, que estão no 127, 129 da LRP, você vai encontrar uma figura que é a figura do penhor de animais. Então, penhor de animal, o penhor comum de animal, tá? Não tem nada a ver com penhor agrícola, é registrado no títulos e documentos. No estado de São Paulo, não está no nosso rol, porque em São Paulo não se registra penhor de animal nos títulos e documentos, por conta justa proximidade que há com as figuras que se registram no RI. Então, veja, de certa forma, você vai ignorar o que a 6.015 diz e vai seguir o que a legislação estadual determina, porque é o estado que você vai prestar. Exatamente, é isso que o Arthur falou, é essa tecla que eu acho que a gente precisa, de fato, bater. E um outro comentário, Arthur, se me permite, ali, Claro. que o Dr. Gustavo Canheu botou, que é realmente, e eu estou falando isso assim, Eu li. porque às vezes por ter intimidade com os membros da banca, né, um examinador, que é meu colega de João Mendes, um grande juiz antigo, nesse último concurso, no oral, estava examinando o processo civil e mais de um dia perguntou para a cara, eu posso falar isso porque eu tenho muita intimidade com ele, que é o doutor Márcio Laranjo, que é meu, eu, inclusive já auxiliei na vara dele, e perguntava-se muito sobre antecipação de tutela e medidas de urgência, né? Então, assim, claro, é legal o notário, o tabelião, o registrador saber um pouco disso. Até é legal, né? Porque você sabe como funciona mais ou menos lá. Agora, no dia a dia, né? De repente, como eu já vi pergunta no Nordeste sobre denúncia, né? O doutor Gustavo perguntou processo penal. Assim, saber no oral o que é a denúncia, qual que é o prazo para isso, o Ministério Público se manifesta. Quer dizer, realmente não tem sentido, né? Não tem nexo. Não tem. Mas vai falar isso na banca, não dá, né? Não, tem que responder. É o que eu falei para o pessoal na preparação, para quem chegou no oral, eu falei, olha, pessoal, eu sei, eu entendo, realmente é complicado, mas é aquela coisa. Aconteceu comigo, aconteceu com o Arthur, tenho certeza que aconteceu com o Arthur, da minha banca, por exemplo, eu até brinco com isso, o presidente, eu não sei se isso costuma acontecer no Extra, mas na magistratura, normalmente o presidente da banca, ele não pergunta, resolveu perguntar bem na minha prova, e começou a fugir do assunto total, né? Começou a perguntar sobre crimes do Estatuto do Torcedor. Eu nunca tinha nem lido isso, Arthur, mas nem lido, né? Então, eu costumo dizer assim, eu vou falar para ele, excelência, com todo respeito, mas essa pergunta não está no edital, então eu me abstenho de responder, quer dizer, não dá, né? A pergunta não é pertinente. Excelência, a pergunta não tem a menor pertinência porque ela está fora do edital. Faça o favor de me perguntar algo que cai na prova. Sim. Não, tem que responder tudo. Tem que responder tudo. E cara, o que eu estava vendo um pessoal acho, comentando de mudanças, né? Aqui em São Paulo a gente teve agora uma mudança do Código de Normas. Ela trouxe, por exemplo, na parte de tabelião de notas e protestos, foram poucas mudanças, não teve nada muito significativo. Na parte registral, a coisa já foi um pouquinho diferente, teve mudança pra caramba, teve muita adaptação a coisas que já vinham sendo adotadas. O notarial e registral é muito dinâmico, né, Ralf? A gente tem provimentos aí saindo a todo momento. Nessa semana mesmo, o pessoal está me perguntando muita coisa do provimento 88, que é aquele provimento que prevê a atuação de notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro. E, cara, assim, com todo o respeito, o provimento 88, aí eu posso falar porque eu estou na prática, eu me dedico muito para cumprir as coisas que são determinadas, mas foi um provimento que ele entrou em vigor muito bagunçado. E tem muitas normas, e tem normas ali, Ralf, que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para cumprir. Muito grande. É até triste você ter que fazer determinados comunicados. Por quê? Porque eles vão ser inócuos, vai ser um volume tão grande de comunicado que ninguém vai conseguir avaliar. A gente tem um critério objetivo ali, por eu vou te dar um exemplo do provimento 88. Ele tem um critério objetivo que é o seguinte:
Se você tiver uma venda cujo valor do negócio seja 100% superior ao valor venal atribuído ao bem, tem que comunicar. Então, eu vou pegar Itaquaquecetuba, tá? Que é um caso, é a minha área de trabalho. Hoje, você tem ali, infelizmente, o valor venal de Itaquaquecetuba não tem nada de venal, porque é um valor sucateado, ele não é um valor de mercado. E aí, a pessoa, você tem lá, sei lá, um imóvel cujo valor venal seja 15 mil reais, mas o valor real dele é 200 mil. 200 mil reais. O cara vai lá no cartório fazer escritura. Eu tive um comunicado hoje que era exatamente isso, um valor venal de 20 mil. Eles fizeram a escritura por 180 mil. Pô, foram honestos, né? Passar valor real, valor de mercado, critério objetivo do provimento 88. Tem que comunicar. Por quê? Porque o valor do negócio é superior a 100% do dobro, é maior do que o dobro, né? Que 100% a mais do valor venal do bem. Então, cara, aquilo lá. A gente está até falando entre colegas que vai ter uma chuva de comunicados. Salvo engano, Ralf, isso aí eu li eu estou lendo muita coisa a respeito disso esses dias, mas falaram que na Espanha, que é um dos países que são precursores dessa atuação aí dos notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro, no primeiro ano, eles tiveram 5 mil comunicados com os critérios lá estabelecidos. 5 mil em um ano. No Brasil, estão prevendo talvez 5 mil em um dia. Meu Deus. Porque pelo critério que se criou aqui. Então, veja, olha só. E a questão é, esse perfil essa dinâmica que existe nas leis e nas regras que permeiam a atividade, voltando para o concurso, isso tudo é cobrado. Ou alguém tem dúvida que o provimento 88 vai ser extremamente cobrado nos próximos concursos? Eu não tenho dúvida nenhuma. Só que eu espero que até lá a gente tenha parâmetros um pouco melhor definidos, porque esse provimento tá bem bagunçado. O pessoal eu vi bastante gente falando, fala do provimento 88 e tal. O provimento 88, para quem tiver interesse, eu tô para gravar um videozinho. O Ralf também está com um canal no Telegram, que eu vou pedir para ele deixar aqui para vocês depois. O Telegram, pessoal, para quem não tem acesso, é um aplicativo de comunicação análogo ao WhatsApp, mas ele tem várias ferramentas mais interessantes. Ele não tem limite de grupo, ele tem enquete, você pode ouvir áudios em até 2 vezes a velocidade normal para você ouvir mais rápido. E a gente tem produzido muita coisa lá. O meu canal é o blog do DG, o do Ralf são 2, né, Ralf? Quais que são seus canais mesmo? Eu acabei criando 2, e aqui eu vou até falar para vocês, eu vinha já há algum tempo querendo fazer, mas o impulso final foi do Arthur mesmo, por estar vendo dele lá. Porque realmente é uma ferramenta muito legal, né? Então eu estou colocando lá, criando alguns conteúdos. Estou começando agora, mas criando conteúdo exclusivo. Estou até gravando algumas coisas aqui. Eu criei um Detona Ralf. O Detona Ralf um pouco similar ao meu canal do YouTube, para falar de direito em geral, mas nomeadamente direito civil, processo civil, empresarial, que são mais as minhas áreas, mas voltado para OAB, para concurso público, em geral, né, para todo mundo aí, bem democrático mesmo. Só que, como a minha segunda paixão, eu não boto, não necessariamente segunda por ser segunda em ordem, porque eu gosto demais, mas que é o registro público, eu acabei criando o Detona Ralf Registros, porque aí como tem esse público aí, né, e que a gente tem muita amizade, muito carinho, eu acabei separando e dedicando ali. Aí eu acho que é uma justificativa. É uma justificativa razoável para ter 2 canais. Então, Detona Ralf e Detona Ralf Registros. E o do blog, vocês procuram por blog do DG. Eu tô para postar um vídeo lá, até domingo eu vou postar um vídeo falando um pouco sobre o provimento 88. Eu estou estudando muito para aplicar. E também o Lucas, que é meu substituto no cartório, meu irmão que dá aula lá na academia, dá aula no Damásio com a gente também, ele está gravando amanhã um curso que a gente trabalhou bastante para fazer um material bacana, que a gente chamou esse curso de Primeiras Considerações do Provimento 88 do CNJ. Esse curso vai estar disponível lá na academia a partir de segunda-feira. Então, é um material que a gente preparou aí com bastante carinho para quem quiser estudar esse provimento 88 do CNJ, que
Foi uma bomba na atividade. Mas o provimento 88, Ralf, tem um negócio legal que eu tenho falado dele, que é o seguinte, aí eu tenho visto muito colega que tá desesperado. Eu ouvi gente dizendo que está sem dormir por causa do provimento 88, né? Eu falei, gente, pera lá, ó, vamos lembrar o seguinte, o CNJ é composto por pessoas com muita experiência e o CNJ criou o provimento 88, não foi para punir notário e registrador, foi para contar com a colaboração dos notários e dos registradores no combate à lavagem de dinheiro. Então, a gente vai fazer, a gente tem que pensar o quê? Provimento 88, com certeza, o CNJ está a par, que haverá, a gente está numa fase de adaptação, está todo mundo engajado, empenhado, vai funcionar bem, mas para os colegas notários, registradores, colaboradores de serventias, gente, tranquilo, porque o provimento não é para punir notário e registrador, o provimento é para punir quem está lavando dinheiro com a ajuda Exato. de notários e registradores, né? Eu ouvi isso, Rafa, eu fiquei preocupado, gente falando, eu tô sem dormir, eu falei, gente, mas calma lá, que tá confuso, falando em termos bem práticos, tá confuso, mas eu não perdi meu. Quer dizer, eu tô perdendo meu sono por conta da minha filha pequena aqui que tá em casa já dormindo com a gente, mas não por causa do provimento 88, né? A gente tem que pensar nisso, né? É, e Arthur, assim, uma coisa que eu tenho ouvido, eu confesso para você que eu li o provimento por cima por conta do que ele fez, né? Mas eu Uhum. não estudei, não dediquei tempo ainda para ele, mas eu já ouvi uma movimentação, aquela conversa de café que a gente tem às vezes com o pessoal da Corregedoria Geral, e os estados eles já estão meio que se manifestando lá, né? Parece que já houve alguns Sim, estados, não sei se São Paulo está nessa, mas parece que os estados já estão preocupados, as entidades de classe também, as Corregedorias Gerais de alguns sim, estados já estão lá batendo na porta do CNJ lá para tentar, pelo menos, eu compreendo, porque eu até compreendo, né? A finalidade do provimento, né, já que a gente está falando nele, até compreendo a finalidade dele, mas eu acho que realmente, do pouco que eu vi, das opiniões, e aí vou me pautar realmente nas opiniões de quem eu confio, como o Arthur e alguns outros que eu li, eu acho que da forma que foi, que saiu, a finalidade pode até ser legítima, mas não dá para sair de uma forma tão atabalhoada, né, com essa sensação muito. de que misturou assunto, confuso, porque realmente, se você, aquela velha história, né, aquilo que sempre que o grande Serpa Lopes falava, não adianta soltar um determinado diploma no enforcadilho, porque a tendência é que ele venha a sair mal feito, né? Por mais importante que seja. Então vamos torcer para de Rafael, repente muito. sair uma solução disso, né? E precisa, viu? Porque os critérios são extremamente subjetivos, há punição para a não comunicação. E a verdade, Ralf, é a seguinte: se você for dar uma leitura literal para o provimento 88, se você não usar um pouco de bom senso, tudo vai ser comunicado. Todos os É, atos notariais protocolares serão comunicados. é, Então, cara, é. não tem que ser a exceção. Essa questão do O valor Arthur, venal que eu te falei é um absurdo. É um absurdo. principalmente em localidades, eu imagino que, assim, uma coisa é Itaquá, mas você pode alastrar isso para o Brasil inteiro. Que Totalmente. tá na cara que deve existir aí uma quantidade absurda de comarcas, de distritos, de regiões, cujos imóveis estão absolutamente defasados, porque a gente sabe que esse valor venal, há quanto tempo isso não é revisto, né? E aí você vai eventualmente não vou dizer punir, né? Mas você vai eventualmente comunicar uma pessoa que agiu de boa fé e botou o valor real do É documento. isso. Mas é isso. O que você pensa esse exemplo que eu te falei. Eu fiz uma escritura hoje que eu vou ter que comunicar amanhã. Esse prazo, micro prazo de, imagina, um dia de Um prazo dia, para um dia. comunicar? Que isso? É, Você é, você não tem tempo nem de avaliar se você é. precisar, Ô, né? Arthur, o provimento 88 tá para vocês como a lei de abuso de autoridade tá para a gente agora. Dá para equiparar, dá para equiparar. Então, assim, isso aqui é o que eu tenho falado para todo mundo, porque o pessoal, hoje em dia, acho que por dar aula, por ter esse negócio de trabalho em rede social, muita gente, pô, Arthur, o que você vai fazer? Então, eu falo, olha, eu estou tentando criar alguns critérios que sejam razoáveis, mas eu me recuso a sair comunicando absolutamente tudo, porque eu estou matando o que o provimento quer. Tem casos, esse caso que eu te citei, pô, valor venal 20 mil, valor de venda 160, tem que comunicar.
Mas são coisas que a gente tem que ir lidando no dia a dia, né, Ralf? Não tem jeito. Ralf, para encerrar nossa live aqui, já estamos há um certo tempinho batendo esse papo. Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal que está assistindo, que está nos assistindo. A gente está falando de concurso. Não é um evento bem para concurso, mas com certeza quem está se preparando, quem quer estudar o notariado registral, vai gostar muito do evento que a gente vai fazer em São Paulo no dia 7 de março. Eu queria que você deixasse o convite aí para a galera, contando um pouquinho do nosso trabalho lá, que acho que vai ser bem legal, né, Ralf? Pô, bem lembrado, a tua verdade. A gente está, aliás, não sei se o pessoal está acompanhando, a gente está estamos tentando divulgar aí. A gente vai fazer um workshop. Vamos fazer, na verdade, uma espécie de oficina. Acho que é mais que um workshop, é uma oficina mesmo, para falar um pouco dessas novas questões envolvendo a propriedade em geral, mas sob diversos ângulos, né? O Arthur vai falar sobre esse aspecto notarial, o nosso querido amigo professor, doutor Herâncio, Antônio Herâncio, vai falar também sobre a área dele, mas naquilo que percutir essa questão. Eu quero falar, eu vou levar, aliás, é uma dica, Arthur, porque eu tenho, conhecendo o pessoal que está ali, né, conhecendo os bastidores do concurso do 12º, posso dizer que um assunto que vai cair, vai aparecer, vai permear o concurso inteiro, é o que eu tenho chamado de novas facetas do direito de propriedade. Aliás, posso até falar isso porque eu estou exatamente neste momento aqui estudando o direito de imóveis, o direito imobiliário, a propriedade para o meu livro, né? E só para falar, já que você pediu para eu falar, convidar o pessoal para o evento, eu pretendo falar com vocês lá e falar para o pessoal sobre como o estudo da propriedade tomou hoje uma feição não só no Brasil, tá? Porque eu estava nesse exato momento, aqui um pouco antes da live, eu falei para o Arthur, eu estou jantando, e estava jantando e ao mesmo tempo, até para não achar que é mentira, é que eu não sei agora onde eu pus, eu estava exatamente agora com o livro do Massimo Bianca, que é um grande civilista italiano, ele tem um volume específico sobre o direito de propriedade, e ele diz textualmente, a propriedade hoje é multifacetada, porque a legislação, normalmente, a legislação civil dos países ocidentais define o direito de propriedade de acordo com um conceito analítico. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com isso, mas no Brasil, por exemplo, o artigo 1228 caput, quando teoricamente define o que seria a propriedade, ele não define propriedade, ele se manifesta quanto aos poderes, às faculdades, a expressão de hoje é faculdades do proprietário, por uma questão ideológica, né? Ou não se usa mais, não se fala mais em poderes ou direitos do proprietário na lei, embora seja uma utilização, expressões adequadas, né? Mas vejam só vocês, a gente para estudar hoje de forma completa o direito de propriedade, nós temos que, dá para dizer que é um estudo complexo, porque nós temos que falar de propriedade resolúvel, propriedade fiduciária, que é uma espécie de propriedade resolúvel. Aliás, isso me lembra uma pergunta de oral da magistratura, em que o examinador, eu sempre falo isso em aula, o examinador na magistratura perguntou aonde está a alienação fiduciária em garantia, que todo mundo disse que virou o direito real previsto no rol do 1225 do Código Civil de 2002. Até então era um direito, sempre foi um direito real, mas previsto fora do Código Civil. Aí ele pega e fala assim, examinador, doutor, toma o vademecum, abre para mim o 1225, aonde está a alienação fiduciária em garantia aí? E aí o candidato lê os incisos do 1225, que agora vai até o direito de laje, e fala, não achei. Ele fala, mas o senhor não acabou de me dizer que a alienação fiduciária está no Código Civil? Direito real no Código Civil? E ele fala, tá na sua... E a resposta do examinador, estava na sua cara, está no inciso 1 do 1225, quando fala em propriedade. Por quê? Porque a alienação fiduciária é uma forma de propriedade fiduciária, que por sua vez é uma forma de propriedade resolúvel. O que mais? A gente tem que estudar a figura do condomínio, o condomínio tradicional, mas agora o condomínio edilício, o condomínio em lote a gente tem que estudar também os loteamentos e os loteamentos fechados, pessoal, que a Lei 13.465 fez inserir no artigo 2º, parágrafo 8º, em 2017, a figura do loteamento fechado, estudar o timesharing, estudar a multipropriedade. Veja, Arthur, hoje estudar propriedade está longe de ser estudar o 1228 e os seus parágrafos. E é isso que eu pretendo fazer lá, aproveitando aí, convidando a galera. A minha parte, o que eu pretendo preparar para vocês é tentar dar uma visão do todo a respeito da propriedade modernamente concebida. Vai ser muito legal, inclusive
Você citou o Herance todo mundo conhece, também professor de tributário, vai falar sobre várias questões envolvendo o ITBI e o ITCMD. Isso. Eu vou falar sobre muita coisa envolvendo também a escritura pública, a gente vai falar sobre exigência ou não da CND, a CND conjunta da União, no caso de vendas aí de imóveis por pessoas jurídicas, precisa ou não precisa. Vamos falar se precisa apresentar ainda certidões pessoais, que é uma baita polêmica aí dos vendedores de atos notariais. Vamos falar sobre procuração com poderes expressos especiais, o que é. Teve mudança no Código de Normas disso, mas tem uma decisão do STJ que vai totalmente de encontro ao novo item. De encontro, né, pessoal? Não ao encontro. Tem gente que usa de encontro e ao encontro como sinônimo, mas não são, e vai de encontro. Vamos falar a questão da dispensabilidade de escrituras públicas em vendas por loteadores, como que isso deve ser tratado. E eu não vou ter como deixar de falar, né? Não tá, quando a gente planejou esse evento lá no final do ano passado, o Provimento 88 estava nascendo, mas eu quero falar um pouquinho também sobre alguns aspectos notariais do Provimento 88. A gente precisa falar sobre isso. Então, pessoal, quem quiser, esse evento é um evento presencial, oficina notarial e registral, dia 7 de março, é um sábado, é daqui a um mês. A gente já está com muitas das vagas preenchidas. Quem quiser se inscrever, o site, eu fiz um post, está no feed aqui do meu Instagram, você pode sair daqui da live para lá. E lá no blog também a gente tem um banner que tem o link que vai direto para o site do evento. O próprio Ralfo também postou esses dias, se quiser dar uma olhada por lá. Vai ser um evento bem legal. Vocês têm a oportunidade, eu gosto muito de evento presencial, que a gente tem a oportunidade de ter um contato próximo com a turma. Vamos sortear livro, vamos fazer dedicatória em livro para quem quiser levar. Então vai ser um sábado bem bacana e a gente conta com a presença de vocês nesse evento. E, Ralfo, obrigado aí por mais essa live, foi muito bom, que tenhamos outras aí em breve, e deixa aí o seu recado final para essa galera. Eu ia falar exatamente o que você falou, é claro que nós vamos lá para isso, para passar o máximo que nós pudermos, né? Eu e o Arthur, a gente é muito afinado, a gente tem uma visão muito parceira, né, da galera de registros, então eu sempre falo isso, né? Que às vezes alguém me pergunta, pô, mas é verdade que sabe aquelas coisas meio de parece que é fofoca de revista Caras. É verdade que você não se dá com não sei quem. É verdade. Não é mentira. Eu sou amigo de todo mundo. Eu sou amigo do Arthur, é um puta brother. Eu sou amigo da Martinha, amigo do Albertinho, que foi um grande parceiro. Eu sou amigo do Cacetari, do grande Caceta. Todos amigos. Todos amigos. E além do assunto sério, né, que nós vamos tratar, lógico, né? Vai ter também essa blogueirada que a gente vai fazer. Vamos tomar café, vamos bater papo, vamos tirar foto, vamos falar mal de juiz, vamos falar mal de registrador, de tabelião. Quer dizer, vai de ser São Paulino. Tudo. Não, aí... Porra, Arthur, é sacanagem, né? Você bater em cachorro morto, pô. Mas é muito legal e, cara, isso é verdade. Hoje a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, deixando... Eu sei que você curte uns recados extra-jurídicos também. Cara, tem espaço para todo mundo desenvolver os seus trabalhos. Eu sempre falo isso, porque eu também tenho... Realmente, eu tenho muitos amigos. Você citou... Todos os nomes que você citou são pessoas amigas, pessoas que eu gosto muito. Sei lá, e tem mais. Pô, tem o professor Vitor Kimpel, que foi... Eu chamo ele de professor porque ele me deu aula. Ele me formou e me abriu porta em mundo acadêmico. Pô, André Vilaverde, que a gente fez live esses dias. Tem uma galera boa demais. Exato. E, gente, trabalho bom, trabalhando bem, trabalhando decentemente, tem espaço para todo mundo mostrar, porque conhecimento nunca é demais, né? A gente tem sempre... Eu acho super legal ter pontos de vista diferentes, ter maneiras diferentes de expressar uma coisa. Sabe por quê, Ralf? A questão, para mim, isso sempre foi muito tranquilo. Tem gente que vê mesmo, é concorrente dali, daqui. Eu falo, cara, hoje o sujeito que gosta de estudar, você sabe disso, porque você estuda há muito tempo, eu também. A gente estuda a vida inteira. Então, o cara pode gostar de estudar com o Ralf, com o Arthur, com o Alberto Gentil, com o Vitor Kimpel, com a Marta Eudebes, com o Cacetari, com a Cláudia Domingues, enfim, com quem for. Por quê? Porque são maneiras diferentes de captação de conhecimento que você tem. E para falar a verdade,
Se o cara gostar só de um, é até chato. Já imaginou ficar olhando para minha cara a vida inteira, o Arthur a vida inteira falando para você, não, meu, vai ouvir o Ralph um pouco, vai ouvir outras pessoas, né? É bom para você até diversificar seu estudo. Então, a melhor Verdade. coisa que a gente tem é estar sempre cercado e formar boas parcerias de trabalho com pessoas com as quais haja uma comunhão de ideais. E por isso que esses eventos que a gente tem feito, essas oficinas, para a galera que está chegando nos nossos perfis agora, cara, a gente fez nos últimos anos aí vários eventos todos lotados sobre uso capião extrajudicial, foram maravilhosos. Tivemos um deles Sobre até a com o Dr. 11441, lembra? 11441, É. primeira coisa que a gente fez. Agora a gente está falando, resolveu voltar para a transmissão imobiliária. Provavelmente no segundo semestre vamos pegar algum outro tema para fazer. Por quê? Porque a gente vai reunindo a galera, vai discutindo, vai fazendo coisa boa. Então, isso é o que a gente pode fazer. Ralfão, obrigado pela tua participação, obrigado para a galera que estava aí com a gente. Live sensacional, muito boa. Esperamos vocês lá no dia 7 de março no evento presencial. E esperamos vocês também nos cursos que a gente tem, né? Academia, Damásio, cursos presenciais aí. A gente conta sempre com carinho com a presença de vocês, que é fundamental para o nosso trabalho ser mais feliz. É muito bom ter o retorno positivo de vocês. Sempre é uma gasolina, é a maior gasolina que a gente tem, né, Ralf? É isso aí, a galera elogiando, falando que está servindo. É a melhor coisa que tem. Então a gente agradece muito aí a presença de vocês. Galera, valeu, fiquem com Deus, boa noite para todos aí e um super final de semana. Valeu, até mais.